E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. O vídeo de hoje tem um tema muito especial que não adianta nem fazer suspense, porque vocês já leram no título, né? Mas eu acredito que esse tema das Relíquias da Morte seja um dos mais especiais, mais interessantes e que tem mais coisa pra gente discorrer, pra gente falar aqui nesse vídeo. Por isso que eu escolhi ele. Então, vamos logo, depois da vinheta. Antes de começar o conteúdo, um recado rapidinho, eu juro que é muito rápido. Lembra do pacote Orlando HP, o pacote que a agência Movie Tour aqui em parceria com o canal montou para os inscritos do Expresso de Hogwarts irem para os parques de Harry Potter em Orlando em janeiro de 2017. Então, seguinte, vocês conhecem o evento A Celebration of Harry Potter, que é um evento que conta com os atores dos filmes, tem expositores, tem o pessoal envolvido diretamente na produção de todos os filmes. Esse próximo ano agora vai ser maravilhoso porque estreou Cursed Child, já vai ter estreado Animais Fantásticos e Onde Habitam também. Então, cara, foi confirmado que a Celebration do ano que vem vai ser exatamente nas datas que nós estaremos lá nos parques de Harry Potter. Então, velho, é a tua chance de viver esse momento mágico. Já ia ser mágico antes, agora vai ser mais mágico ainda. Vai poder ter a chance de ver algum ator de perto, talvez até falar com um deles, nunca se sabe. Então, cara, entra aí, www.orlandohp, faz a tua pré-inscrição, entra em contato com a Movie Tour, fecha esse pacote, vamos pra Orlando junto comigo, pelo amor de Deus. Eu quero ver muito inscrito lá, cara, chorando junto comigo quando vê o castelo, assim, ó. Mais recado dado, vamos pro vídeo então. Tu já parou pra pensar de onde a J.K. Rowling tirou a história das Relíquias da Morte, ou então a história do Contos dos Três Irmãos, que é um conto que a gente vai falar bastante aqui no vídeo de hoje? Perguntaram pra ela em uma entrevista com a Bloomsbury, que é a editora britânica de Harry Potter lá no ano de 2007, de onde ela tinha tirado isso, se era algum mito, alguma história de conto de fadas, e ela respondeu que tirou do Conto do Vendedor de Indulgências, do filósofo inglês Geoffrey Chaucer. Nesse conto a gente tem várias passagens sobre desafiar a morte, sobre como a figura da morte era vista na sociedade em que eles viviam lá naquela época, porque esse conto é de 1475. Então, cara, nada mais justo, meu, referência genial. Os Contos dos Três Irmãos fala exatamente sobre essas paradas. Então, J.K. Rowling, eu te amo de novo. Mas enfim, cara, o que afinal são as Relíquias da Morte? Primeiramente, a gente precisa saber que são 3 objetos extremamente poderosos do mundo da magia. São eles, primeiramente, a Varinha das Varinhas, uma varinha extremamente poderosa e considerada invencível. Temos também a Pedra da Ressurreição, que acreditem era pra ela estar aqui em cima, porque isso aqui é um anel do Tom Riddle, então era pra pedra estar ali, mas não tá, mas finge que tá, finge que tá. Uma pedra que pode trazer de volta os espíritos da morte, e depois vocês vão entender o porquê de espíritos da morte e não pessoas da morte. E por último, a capa de invisibilidade, que eu vou ali pegar a minha rapidinho, peraí. Como o próprio nome sugere, a capa de invisibilidade deixa o seu dono completamente invisível, e é por isso que vocês não estão me vendo aqui agora. Quem nos introduz às Relíquias da Morte pela primeira vez é o Xenofilho Lovegood, o pai da nossa querida Luna, quando Harry, Ron e Hermione vão até a sua casa, intrigados com o símbolo que ele usou no casamento do Guy da Fleur, também símbolo que eles já tinham visto no cemitério em algum túmulo lá em Godric's Hollow, e também no livro dos contos de Biddlebardo que a Hermione ganhou no testamento do Dumbledore. A Varinha das Varinhas, disse ele, desenhando uma linha vertical no pergaminho. A Pedra da Ressurreição, e acrescentou um círculo no alto da linha. A capa da invisibilidade terminou circunscrevendo a linha e o círculo em um triângulo, completando o símbolo que tanto intrigara Hermione. Juntas, disse ele, as Relíquias da Morte, que leva o nome desse livro aqui. Importante frisar que existem 2 versões da história das Relíquias da Morte. A primeira é que a gente tanto conhece, presente no Conto dos Três Irmãos, conto que está dentro desse livrinho aqui, Os Contos de Biddlebardo. Nessa história a gente descobre que a Morte encontra 3 irmãos em uma estrada tortuosa ao anoitecer, como diria Rony Weasley, e ela resolve dar 3 objetos mágicos de presente aos irmãos porque eles conseguiram atravessar uma ponte sem morrer. E a Morte estava acostumada a ver as pessoas se afogarem na ponte, mas eles eram versados em magia e conseguiram atravessar de boa. Os irmãos em questão desse conto são os irmãos Peverell, ou então Peverell, como tu quiser chamar, e essa é a primeira história das relíquias. Só que como Os Contos de Biddlebardo é um livro infantil para jovens bruxos e bruxas, ele não passa muita credibilidade entre os adultos, digamos assim, entre muitas aspas. Muitas pessoas consideram ele apenas um conto de fadas, lendas e tal, então a galera simplesmente lê o Conto dos Três Irmãos e acha que é uma história cheia de moral, que quer dizer que tu tem que tomar cuidado, que tu tem que abrir teu olho pra certas coisas e tudo mais. A galera realmente nem bota fé que esses 3 objetos são reais ou coisa parecida. Porém, aqueles que conhecem a história a fundo sabem sim que ela se refere a objetos reais, ou seja, as próprias Relíquias da Morte. E de acordo com a lenda, aquele que possuísse os 3 artefatos se tornaria o Senhor
Senhor da Morte. Frequentemente é confundido pelos fãs o termo Senhor da Morte. A galera acha que se refere a alguma forma de imortalidade, sendo que é totalmente o contrário. Não é aspirar à imortalidade, mas sim aceitar a mortalidade. Já diria Alvo Dumbledore, o verdadeiro Senhor não busca fugir da morte. Ele aceita que deve morrer e compreende que há coisas piores, muito piores do que a morte no mundo dos viventes. A segunda versão da história das relíquias é sustentada também pelo próprio Dumbledore e eu prefiro 1000 vezes confiar na palavra dele do que na palavra de um livro escrito para crianças, não querendo tirar a credibilidade do Beedle, óbvio que não, mas o Dumbledore é muito sábio e sabe o que fala. Ele afirma o seguinte: eu acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. Ou seja, bota aí na cabeça que a parte da morte ter dado pros irmãos e tal é lenda. A parte verdadeira é que os irmãos Peverell eram muito poderosos e criaram os 3 objetos. Vamos falar agora então sobre a descrição desses 3 objetos. Primeiramente, o que é a varinha das varinhas? A varinha das varinhas é uma varinha extrema... A varinha das varinhas é uma varinha. É uma varinha extremamente poderosa, capaz de realizar feitiços extraordinários, como por exemplo, consertar outra varinha. A gente não conhece nenhuma outra varinha no mundo que faça isso, apenas a varinha das varinhas, então tenha noção do quanto ela é poderosa. Ela é feita de madeira de sabugueiro, tem aproximadamente 38 centímetros e o seu núcleo é de pelo de rabo de testralho. Diferentemente das varinhas comuns, essa possui uma forma especial de transferência de posse. É necessário que a pessoa triunfe sobre o atual dono, seja matando ele, desarmando ele ou fazendo qualquer outra coisa que faça o seu antigo dono ser derrotado. E óbvio, é necessário também que a varinha reconheça o novo dono como seu novo dono. Não adianta nada tu desarmar alguém, se a varinha não reconhecer, tu não vai ser o verdadeiro dono dela. A J.K. Rowling já explicou isso mais detalhadamente em um Pottercast feito com o pessoal do site gringo The Leaky Cauldron lá no ano de 2007, e ela revela que a varinha das varinhas leva muito mais em consideração a força do que a sensibilidade ou a afinidade com o dono. Nas palavras dela, a varinha das varinhas não reconhece qualquer lealdade além da força, então é completamente não sentimental. Ela somente irá onde o poder está. Então, se você ganhar, então terá ganhado esta belezura. Vocês conseguiram entender? O Dumbledore, que era um bruxo muito poderoso, ele possuiu a varinha desde a década de 40 até o ano de 1997. Ele ficou mais de 50 anos com a varinha. O Draco foi lá, lançou um Expelliarmus nele, desarmou o Dumbledore e a varinha simplesmente passou a ser do Draco. Simplesmente porque o Dumbledore foi derrotado e ponto final. Ou seja, ela realmente não é nem um pouco sensível e não tem nem um pouco de afinidade com seu dono. Ela só busca o poder. Como a gente não tem a origem e história verdadeira da varinha, de como o Antioco Peverell, o nome do irmão que fabricou ela, conseguiu chegar nesse feito de fazer uma varinha tão poderosa assim, nessa parte de origem e história dos objetos eu vou sempre falar de acordo com a versão do Conto dos Três Irmãos, ok? Então vamos lá. Como já dito, a morte fabricou essa varinha a pedido do Antioco Peverell, um dos 3 irmãos que desejou a varinha mais poderosa para se sentir preparado para qualquer coisa, ou enfrentar qualquer combate, enfim. Depois de ter o seu desejo realizado, que era ter a varinha em mãos, o Antioco voltou para um vilarejo bruxo e matou um cara com quem ele já tinha duelado uma vez, e constatando então o poder supremo dessa varinha maravilhosa. E obviamente muitos inimigos e alguns até não inimigos, mas pessoas normais, olharam para aquilo e cobiçaram muito a varinha, e a partir daí começa a sua história sangrenta. O fim do Antioco foi devastador, a garganta dele foi cortada por outro bruxo que desejava ter a varinha das varinhas. Depois da morte do Antioco, a varinha foi passando por uma galera, quase sempre pelo assassino do seu antigo dono. Nessa época, a galera achava que precisava matar o antigo dono para ser o novo dono da varinha, sabe? Só depois que eles foram perceber que desarmar também funcionava, ou derrotar o bruxo de qualquer outra forma. Durante essa passagem de tempo, a varinha das varinhas também ganhou outros 3 nomes. A varinha do destino, a varinha da morte e a varinha de Eldrum. Mas é a varinha das varinhas, tá? É sempre a mesma. A J.K. Rowling é tão genial que não bastava ela criar uma história foda dentro de uma história foda, que é a história do Conto dos Três Irmãos dentro da história de Harry Potter. Ela ainda precisava dar nome a alguns dos bruxos conhecidos que tiveram posse da varinha das varinhas, e o Xenophile Lovegood conta o seguinte: certamente você já ouviu falar de como a varinha passou para Egberto, o Egrégio, depois que matou Emerico o Mal, não? Como Godelot morreu em sua própria adega de vinhos depois que o filho, Hereward, lhe tomou a varinha, do terrível Loxias, que se apossou da varinha de Barnabás Deveril, a quem matou,
O rastro sangrento da varinha das varinhas mancha as páginas da história da magia. Não só esses nomes, como lá embaixo ele cita também Arco e Lívio. Não se sabe quem foi o verdadeiro dono depois do Loxias. E depois disso a gente sabe também que alguns dos outros donos foram o Gregorovitch, o fabricante europeu muito famoso de varinhas, o Gerardo Grindelwald, grande amigo do Dumbledore aí na adolescência dos dois, que depois veio a se tornar um bruxo das trevas muito perigoso. A gente vai falar bastante sobre ele aqui nesse episódio também. O próprio Dumbledore, obviamente, o próprio Draco também, obviamente, e o próprio Harry também, obviamente. Aí vai vir alguém aqui nos comentários agora e falar: Renier, por que o Voldemort não tá nessa lista? E eu vou te responder, essa aqui é a lista dos verdadeiros donos das varinhas das varinhas. O Voldemort nunca foi dono dela, ele só achava que era, mas ele estava errado. Existe uma informação útil também nos contos de Bidelbardo, mais precisamente na página 102, é um comentário do Dumbledore, onde ele diz o seguinte: nenhuma bruxa jamais afirmou ter sido dona da varinha das varinhas. Extraiam disso a conclusão que quiserem. Aí tu pensa, nossa, eu não acredito que o Dumbledore é machista e tá falando que as mulheres não são tão poderosas o suficiente pra serem donas das varinhas das varinhas. Eu interpreto diferente. Pra mim, ele tá querendo dizer que elas são tão inteligentes a ponto de não sair espalhando pro mundo que elas têm um objeto tão poderoso assim, porque sabem o perigo disso. Combina muito mais com o Dumbledore essa interpretação do que a interpretação de que ele fala que as mulheres são inferiores. E pra onde diabos a varinha das varinhas foi parar depois desse rolo todo de Dumbledore, Draco, Harry, Voldemort, Snape, etc? Eu te respondo. Quando Harry era o Senhor da Varinha das Varinhas, o único grande feito dele foi fazer o seguinte: ele pegou a varinha das varinhas, pegou a varinha dele de pena de fênix, que estava quebrada lá porque Hermione tinha quebrado, reparo, arrumou a varinha dele e devolveu para o túmulo de alvo Dumbledore, lá nas dependências de Hogwarts. Diz ele o seguinte: estou devolvendo a varinha das varinhas ao lugar de onde veio. Ela pode continuar lá. Se eu morrer de morte natural como ignoto, o seu poder será rompido, não é? O senhor anterior nunca foi vencido e será o fim dela. A gente sabe que no filme aconteceu uma adaptação um tanto quanto infeliz, onde o Harry simplesmente faz o seguinte, ó. Ó, vocês acharam que eu ia quebrar, hein? Sim, meus amigos, ele quebra a varinha das varinhas. E posso falar um negócio? Eu acharia justo demais ele ter quebrado a varinha das varinhas, porque, cara, guardar ela no túmulo do Dumbledore de novo seria muito arriscado. Se alguém descobrir que ela tá lá, provavelmente ia tentar violar o túmulo do Dumbledore, ia tentar matar o Harry de alguma forma pra virar o novo Senhor da Varinha das Varinhas. Ia dar muito rolo. Eu acho que o Harry foi muito mais sensato no filme, quebrando a varinha, do que guardando no túmulo do Dumbledore novamente. Mas uma coisa que me deixa puto é porque no filme o Harry quebra a varinha e ele não conserta dele, cara. Tipo, o Harry tinha uma relação de amor, uma relação de afinidade, de sentimento muito forte com a varinha dele nos livros. Todo mundo que leu sabe disso. E daí no filme, a varinha dele de verdade quebra, ele fica puto com a Hermione num primeiro momento, mas depois ele tem a chance de consertar ela e não conserta. Então ele vai ficar usando a varinha do Draco pra sempre nos filmes, sabe? Pô, Harry. Pô, Harry. Ah, uma coisa interessante é porque nesse livro aqui, ó, Page to Screen, das páginas pra tela em português, ou é no Magia do Cinema, que é esse aqui de cima, eu não lembro, em algum dos dois. O David Heyman, que é o produtor de todos os filmes de Harry Potter, ele fala que essa cena do Harry quebrando a varinha é uma representação audiovisual da humildade do Harry. Ele não queria o poder absoluto, ele queria viver normal, tá ligado? Mas custava consertar a varinha, cara. Vamos falar sobre a Pedra da Ressurreição, e eu já coloquei aqui a Horcrux do Anel, que é pra ter a pedra aqui em cima no meu negócio aqui, também conhecido como pescoço, e tomara que eu não fique endemoniado usando Horcrux, mas vamos lá. A Pedra da Ressurreição é um objeto que traz algum ente falecido em uma forma semi-corpórea, que é visível somente ao possuidor da relíquia, ou seja, o cara não tá cá nem lá, não tá vivo nem morto, é só um espírito dele ali. Para utilizar a pedra, a pessoa precisa girar ela 3 vezes na mão, mentalizando a pessoa que quer trazer de volta. Só que o efeito acaba assim que o dono larga o objeto, então tipo, largou, a forma semi-corpórea sumiu. Aí tu fala, Renier, mas cara, se a varinha das varinhas consegue consertar a varinha quebrada e tal, por que a Pedra da Ressurreição não pode, de fato, trazer as pessoas de volta? E meus amigos, não existe magia, não existe poção, não existe feitiço, não existe macumba, não existe amarração do amor, não existe nada que faça uma pessoa voltar à vida no mundo da magia. Página 70 de Os Contos de Bidelbardo, Babiti, a Coelha e seu Toco Gargalhante, é o nome do conto. Mas, no meio da moita, Babiti sorriu e não se deu sequer o trabalho de erguer a varinha, porque nenhuma mágica é capaz de ressuscitar os mortos. Cara, os Contos de Bidelbardo é uma história muito antiga, então desde antigamente eles já sabiam que não podia se ressuscitar os mortos, e atualmente é igualzinho. Sobre a origem e história da Pedra da Ressurreição, como a gente já sabe lá de acordo com o Conto dos Três Irmãos, né? A Morte criou a pedra a pedido do Cadmo Peverell, que era um cara muito arrogante, então ele queria muito humilhar a Morte, e ele falou, tia, me vê uma pedra que faz alguém
desfazer o teu trabalho, digamos assim, porque, né, a morte mata pessoas, né? Leva pessoas pra morte. E ele queria fazer uma pessoa que foi levada pela morte voltar. Com a pedra nas mãos, o Cadmo voltou pra casa, girou a pedra 3 vezes na mão, mentalizou sua antiga amada que tinha falecido, e então ela veio, mas em uma forma semi-corpórea, porque aquele lugar não pertencia a ela. Ela é uma morta no mundo dos vivos. No fim, o Cadmo cometeu suicídio a fim de ficar realmente ao lado da sua amada. E que fim levou a pedra final na história de Harry Potter? Depois do Cadmo ter cometido suicídio e tudo mais, a pedra foi passando de geração em geração até chegar na família Gaunt, sim, a família do Voldemort. Mas calma, a pedra estava encravada nesse anel aqui, agora sim eu posso usar de verdade. O Servoleo Gaunt, que é o avô do Voldemort, ele foi a única pessoa que ficou intrigada, sabe, com esse anel e consequentemente com a pedra. Mas ele achava que o símbolo que existia dentro da pedra, que era o símbolo das Relíquias da Morte, era um brasão antigo da família Gaunt ou então de alguma descendência do Salazar Slytherin. O Voldemort, o Servoleo, seu vô, e qualquer outro membro da família Gaunt nunca soube de fato que isso aqui era uma relíquia da morte. A pedra, tá? Não o anel. Após ter feito isso, né, botado um pedaço da sua alma no anel da sua família, Voldemort deixou o anel jogado lá nos escombros da antiga cabana em que ele morava, a fim de esconder o anel pra ninguém achar aquele próprio pedaço da alma dele. Anos mais tarde, quando Harry tinha a pedra em mãos, dada de presente, entre aspas, pelo Dumbledore, que estava dentro do pomo de ouro, que foi o primeiro pomo de ouro que o Harry capturou em toda a sua vida lá na sua primeira partida em Hogwarts, Grifinória contra Sonserina. Então o Harry tinha a pedra, girou ela 3 vezes na mão, mentalizou sua mãe, seu pai, Remo Lupin... Ai, minha unha... Remo Lupin e Sirius Black lá na Floresta Proibida antes de se entregar pra morte, pro Voldemort e tal. E depois de ter feito isso, o Harry largou a pedra de propósito. Ele não queria mais saber do paradeiro dela, ele deixou ela lá. E uma coisa muito interessante que a nossa amada J.K. Rowling contou pra gente em uma entrevista, deixa eu ver, da Bloomsbury do dia 30 de julho de 2007. Ela fala que quando o Harry joga a pedra ali, depois acontece toda aquela treta, os centauros, que sim, ajudaram na batalha de Hogwarts, acredite se quiser, quando os centauros estavam indo defender Hogwarts de Voldemort e seus comensais da morte, algum dos centauros simplesmente pisou com seu casco na pedra, afundou ela ali e ninguém nunca mais conseguiu encontrar. Sobre a capa da invisibilidade, eu vou lá pegar ela de novo. Não, mentira, não vou repetir a piada. A capa da invisibilidade, que é uma das Relíquias da Morte, é uma capa incomum e muito poderosa que, diferentemente das outras capas de invisibilidade genéricas, entre aspas, que existem aí pelo mundo, ela nunca perde o seu poder. O Xenofilho, o pai da Luna, também diz pra gente em Relíquias da Morte que ela é impenetrável e que nenhum feitiço pode atingir ela, mas essa, infelizmente, é uma informação equivocada do bruxo. Não é um erro da J.K. Rowling, é um erro do Xenofilho que passa uma informação errada pro Harry, pro Rony e pro Hermione. Isso é completamente normal. E por que eu digo isso? Porque a gente sabe que o Dumbledore consegue ver o Harry através da capa de invisibilidade, usando um feitiço chamado Omenum Revelio. Ele é tão foda, o Dumbledore, que ele consegue usar esse feitiço sem varinha. Então ele mentaliza e consegue ver o Harry ali de boa. E também em Enigma do Príncipe ele consegue petrificar e desarmar o Harry quando o mesmo estava embaixo da capa. Então ela não é impenetrável não, tá? Isso aí é ladainha. É claro que isso não tira o fato de que sim, essa capa é a Relíquia da Morte. E o Xenofilho fala, estamos falando de uma capa que real e verdadeiramente torna o seu usuário invisível e dura para todo o sempre, ocultando-o de forma constante. Quantas capas assim já viu em sua vida, senhorita Granger? Me responda, irritante sabe tudo. Sobre a origem e história, novamente nos contos de Biddlebardo, é dito que a morte entregou a sua própria capa de invisibilidade pro Ignoto Peverell, que apenas pediu para ela para que saísse dali sem ser visto. Ele era muito humilde e tal. O Ignoto usou a capa da morte durante muito tempo para se esconder dela, e só no final, quando já tinha atingido uma idade avançada, ele tirou a capa, passou para o seu filho e acolheu a morte como uma velha amiga, e juntos partindo dessa como seu igual. Sobre onde a capa se encontra, eu vou ter que falar um negócio que é desse livrinho aqui, ó. Conhece esse livrinho aqui? Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, ou Cursed Child em inglês? Eu juro que não é um spoiler pesado, sério, não é um spoiler pesado mesmo. É sobre pra onde a capa de invisibilidade vai. Era meio óbvio que teria acontecido, né? Provavelmente o Harry passaria a capa de invisibilidade pra algum filho dele, pra manter essa tradição de pai pra filho e tudo mais, lá. Mas se tu não quiser saber pra quem o Harry passou a capa, eu te recomendo a pular pra esse minuto aqui do vídeo, tá? Eu
não sei que minuto que é, porque eu não editei o vídeo ainda, né? Mas esse minuto aqui... Mas, cara, é um spoiler bem de leve, então releva, fica de boa. O Harry, que era sim um descendente dos Peverell, muito importante a gente frisar isso, por isso que o Harry tinha a capa, porque gerações atrás, um membro da família Potter casou-se com um membro da família Peverell, tiveram Potters Peverinhos, até que foi lá, nasceu Tiago, nasceu Harry, e por isso que o Harry tinha a capa, e depois ele deu para o seu filho mais velho, Tiago Sirius Potter. Agora que a gente falou detalhadamente sobre as 3 relíquias, uma curiosidade bem legal. Quando Harry, Rony e Hermione discutem na casa do Xenofilho sobre qual relíquia eles gostariam de ter, cada um responde uma diferente. E acreditem, a personalidade dos personagens batem bastante com a personalidade dos irmãos Peverell, vocês vão entender. A Hermione escolhe a capa de invisibilidade, que era a relíquia do Ignoto. Hermione muito inteligente, e o Ignoto também o irmão mais inteligente, que queria fugir da morte sem ser seguido. O Harry escolhe a Pedra da Ressurreição, que era a relíquia do Cadmo, e os dois haviam sofrido aí com mortes no seu passado e tudo mais, de entes queridos. E o Rony escolhe a Varinha das Varinhas, que era do Antíoco. O Rony sempre teve esse negócio de querer ser melhor que as pessoas, querer ser melhor que os seus irmãos, querer ser melhor que o Harry, e o Antíoco também queria isso, sendo dono da Varinha das Varinhas. Então, muito da hora. Dadas todas essas informações sobre as Relíquias da Morte, é muito seguro a gente falar aqui que o próprio Xenofilho Lovegood diz pra gente em Relíquias da Morte que a pessoa usar o símbolo das relíquias, seja num colar ou seja em qualquer outro lugar, não é sinal de mal nenhum. Geralmente fazem isso as pessoas que querem mostrar pra outras pessoas que elas acreditam nas relíquias e assim tentarem achar aliados para suas buscas. Ou seja, tô andando na rua, vi um cara com o colar das relíquias, penso, ele acredita, vou me juntar a ele pra gente sair caçando relíquia por aí. Então eu e a minha tatuagem aqui estamos protegidos, a gente não é do mal não. As Relíquias da Morte tiveram papéis importantíssimos na vida de 3 bruxos extremamente conhecidos por nós: Alvo Dumbledore, Gerardo Grindelwald e Harry Potter, mas eu não vou falar sobre o Harry aqui nessa parte do vídeo, porque tudo que eu falei anteriormente é sempre se referindo ao Harry, sabe? Então vamos falar sobre a busca do Grindelwald e do Dumbledore pelo bem maior. Pra surpresa de muitos fãs, principalmente os que não leram os livros, cara, o Dumbledore nem sempre foi essa pessoa fofinha que coloca os interesses das outras pessoas acima dos dele. Na sua juventude, o Dumbledore, junto com o que viria a se tornar um dos bruxos das trevas mais perigosos de todo mundo da magia, Gerardo Grindelwald, eles se juntaram e foram procurar as relíquias pra eles mesmos. Essa busca por poder desses 2 jovens bruxos talentosíssimos, notas maravilhosas e etc, acabou virando uma coisa meio pesada pra quem não sabe. Eles queriam que os bruxos dominassem o mundo e tivessem poder total sobre os trouxas, e de acordo com eles isso era feito para o bem maior, ou então pelo bem maior, dependendo da tradução, que acabou virando uma espécie de slogan pra campanha deles, vamos dizer assim. Entretanto, depois de uma discussão de família, Dumbledore e Aberforth, seu irmão mais novo, e também o Grindelwald, que não era da família, mas enfim, a discussão entre os 3, acabou ocasionando a morte da irmã mais nova do Dumbledore, a Ariana, e isso fez com que o Dumbledore parasse e pensasse na bosta que ele estava fazendo. Até mesmo segundos antes de morrer, o Dumbledore nunca confiou no seu autocontrole. Ele sempre tinha medo de voltar a ser aquela pessoa que ele era antigamente. Tanto é que ele recebeu vários convites para virar ministro da magia e nunca aceitou por medo de ter toda aquela autoridade que ele tanto buscava na sua juventude. Ele não queria mais isso. Já o desejo dele de encontrar as Relíquias da Morte nunca deixou ele, mesmo que inconscientemente. Ele não ficava pensando todo dia, nossa, quero encontrar as Relíquias da Morte. Mas na primeira oportunidade que ele teve de pegar a Pedra da Ressurreição nas mãos, ele simplesmente colocou o anel do Tom Riddle no dedo, ignorando totalmente o fato de que aquilo ali era um Horcrux e que estava amaldiçoado e que ele provavelmente ia se cagar todo, não literalmente falando. E uma coisa muito importante, somente quando a Horcrux do anel foi destruída pela espada de Godric Gryffindor é que a Pedra da Ressurreição voltou a funcionar, digamos assim. Quando Dumbledore tenta usar ela no dedo, ele é amaldiçoado, mas depois que a Horcrux é destruída, o Harry consegue usar a pedra de boa lá na Floresta Proibida e tudo mais. O Dumbledore também teve posse da capa de invisibilidade por pouquíssimo tempo. Ele pegou emprestado do Tiago certa vez pra analisar, pra ver se era a relíquia de fato. Acabou que o Tiago e a Lilian morreram. O Dumbledore ficou com a capa pra ele durante um bom período de tempo, 10 anos. A gente sabe que o Dumbledore foi o dono da Varinha das Varinhas e com grande maestria. Ele não usava pro mal, ele não usava pra matar pessoa, pra machucar ninguém. Ele só usava pro seu próprio bem, pro bem das outras pessoas. E ele diz o seguinte: talvez um homem em 1 milhão possa unir as relíquias, Harry.
Eu só merecia possuir a mais mesquinha delas, a menos extraordinária. Eu merecia possuir a varinha das varinhas e não me gabar disso e não usá-la para matar. Tinha permissão de domar e usar a varinha, porque a conquistara não para o meu ganho pessoal, mas para salvar outros do seu poder. Bonito demais, né, Sr. Dumbledore? Eu amo muito esse cara, na moral. E sobre a busca de Gerardo Grindelwald, pra gente encerrar o vídeo, que eu creio que já tá com 300 anos de duração. O Grindelwald, como já dito, foi um dos bruxos mais poderosos e das trevas de todos os tempos. Ele estudou na escola de Durmstrang, a mesma escola que o Viktor Krum estuda lá em Cálice de Fogo e tal, só que ele acabou sendo expulso. Ele acabou firmando também uma amizade muito forte com o Dumbledore. Quando o Grindelwald foi morar em Godric's Hollow, a mesma vila que o Alvo e sua família morava, o Grindelwald foi morar lá com a tia dele, a grande historiadora mágica Bathilda Bagshot, aquela doida que vira uma cobra demoníaca lá em Relíquias da Morte. E foi aí então que os dois dividiram o seu desejo pelas relíquias, e também foi aí que o Dumbledore acabou se apaixonando pelo Grindelwald. Anos depois disso, o Grindelwald finalmente acabou virando o dono da varinha das varinhas, roubando do artesão Gregorovitch. Mas em um dos duelos mais picas do mundo bruxo, pelo menos é o que eles descrevem nos livros, que aconteceu por volta do ano de 1940 ali, entre Grindelwald e Dumbledore. O Dumbledore foi lá, ganhou do Grindelwald, não matou ele, tá? Ele só ganhou o duelo e, consequentemente, virou o novo dono da varinha. Décadas mais tarde, o Voldemort foi na cela do Grindelwald lá em Nurmengard. Nurmengard é a prisão bruxa que Grindelwald ficou preso durante bom tempo da sua vida. Inclusive, irônico falar que foi a prisão que ele mesmo mandou construir e ele ficou preso na sua própria prisão. Ninguém mandou, né, cara? Mas enfim, o Voldemort foi lá em Nurmengard falar com o Grindelwald. Pô, brother, e aí? Cadê a varinha das varinhas? Tô querendo esse bagulho. E o Grindelwald olhou pra ele e mentiu na cara de pau. Ele falou: não está comigo, eu nunca a tive. E o Voldemort, um grande legilimente que é, sabia que o Grindelwald tava mentindo, foi lá e matou ele. Aí tu fala: Renier, no filme é completamente diferente. Eu sei, é muito diferente. Cara, eu não consigo entender até hoje. No livro, o que acontece? Aparentemente, isso é uma tentativa de redenção do Grindelwald. Ele percebe que ele fez cagada a vida inteira, e quando ele tá preso há quase 50 anos que ele reflete e ele sabe que ele tava errado. Então quando o Voldemort vem procurar a varinha, ele mente, fala que nunca teve a varinha, fala que não sabe onde é que tá e morre por causa disso. O que acontece no filme? Completamente o contrário. Ele dedura o Dumbledore, ele fala: está com ele, você sabe muito bem onde está, e o Voldemort sai sem matar ele. É completamente diferente, eu não consigo entender até agora porque isso aconteceu. Mas, né, adaptações são adaptações, eu não vou reclamar, e é isso. Galera do meu coração, o vídeo vai ficando por aqui. Meu Deus do céu, eu espero do fundo da minha alma que vocês tenham gostado desse episódio. Eu não tô zoando quando eu falo que o roteiro desse vídeo demorou quase 4 meses pra ficar pronto. Vocês acham que é só sentar a bunda na cadeira, ligar a câmera e falar um monte de merda, né? Também é isso, mas no caso desse vídeo não foi. Então, cara, pelo amor de Deus, deixa o like, mete o like aí embaixo, explode esse botão de like, vamos bater recorde de like. Manda esse vídeo pra todos os teus amigos que sejam fãs de Harry Potter, cara. Espalha no WhatsApp, espalha no Twitter, Facebook, MSN, Orkut, ICQ, Mirk. Porra, agora eu fui longe. Mas na moral, vocês sabem como eu preciso dessa ajuda de vocês e eu conto muito, beleza? Se tu ainda não conhecia o canal Expresso de Hogwarts e conheceu por esse vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal. Eu falo só sobre Harry Potter aqui, cara. É a paixão da minha vida, é o que eu amo fazer. Então se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade do canal, do mundo bruxo e tudo mais. E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e é nóis!